Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Bom dia! Hoje eu estou aqui com um amigo conterrâneo gaúcho. Então, estamos aqui na Literatura e Outras Viagens com o escritor, poeta Amilcar Bernardi. Eu lembro de ti há muito tempo, na época eu ainda morava em Curitiba, quando eu acho que foi em Curitiba ou Pelotas que eu morava, quando a gente conversou uma vez, tu não lembra mais disso, né? Tu me mandou o teu livro. Olha, então, é verdade. Há um bom tempo, né? É Bastante verdade. tempo. Eu não tenho certeza se eu estava em Pelotas ou se eu estava em Curitiba já. Vai fazer 20 anos que eu saí do Rio Grande do Sul e fui para Curitiba. Morei 15 anos em Curitiba e agora estou em Itajaí. Olha só, tu vê, deve ser Últimas Páginas, eu acho, que era um de contos, eu acho. Não me lembro. Isso, então é esse Eu mesmo. acho que foi Tu teu vê que primeiro, mundo né? pequeno. O Então, tu primeiro. mandaste para mim. Eu lembro disso. Tu nem lembrava disso, hein, Amilcar? Não. Tu vê, a coisa é tão Olha que corrida, né? legal, né? Tu vê, esse mundo é pequeno, ainda mais o mundo virtual, né? Pois é. Torna menor ainda, né? E me diz uma coisa, me conta tudo aí, eu quero saber tudo de ti, como que tu começaste a escrever, a ser professor, filósofo, sociólogo, psicopedagogo, um monte de coisa. Eu gosto de dizer que a culpa é da minha mãe, culpa dela. Não só por me fazer nascer, né? Mas tem umas coisas curiosas. Ela tinha uma caderneta, tipo um diário, que ela copiava poemas. E os namorados dela, da época, sei lá que idade ela tinha, ela botava só as iniciais. E eu, logo que aprendi a ler, tomei contato com aquilo e perguntava, mãe, o que é isso? E aí fui entrando em contato com as letras pelo caderninho, daquelas poesias e tal. E a partir daí, a leitura foi assim, sendo um vício. Escrever, então, as primeiras coisas que eu quis escrever já eram poesias. Não prosa, mas poesia. Justamente em função daquilo ali, né? Foi a primeira, que é a professora, minha mãe, né? A dizer o que as palavras significavam, porque eu não sabia nada, estava sendo alfabetizado. O que é isso, o que é aquilo? A partir daí o dicionário foi se tornando meu amigo. Sim. Eu tinha ter contado que eu era gago, sim, o que dificultava a fala direta, mas escrever era bacana. As gurias queriam namorar todo mundo, menos eu, porque eu era feinho, baixinho. Ai, meu Deus. Então eu escrevia para ela. Foi assim, esse crescendo. E, fato marcante, uma professora de química do ensino médio. Eu me apaixonei pela professora. Ah, que lindo! É clássico, né? Mas que engraçado, as pessoas se apaixonam sempre pelo professor de literatura, né? Essa é de química. Mas era a professora, né? Não era nem qualquer professora. Não era qualquer, né? E eu escrevia no verso, escrevia coisas para ela. E daí eu resolvi ser professor e resolvi continuar sendo um cara, um escrevente, para não dizer escritor, que é muito chique, né? Um escrevente da vida, né? E aí foi. Aí eu tive que lidar com a gagueira, porque eu queria dar aula. Então, tudo isso eu tive que me resolver, né? Massa. Aí eu comecei a escrever e foi dando certo, e até hoje, né? Se tornou um vício. E justamente filosofia, né? E curiosamente, devido à professora, a minha faculdade, o primeiro vestibular, foi para física. Curioso, que coisa maluca, né? Física. Assim, aí não deu certo, óbvio. Aí eu fiz para filosofia e só foi. Né? Mas o primeiro contato foi com a área das exatas. Que legal isso aí, né? Que diferente, né? Porque 360, assim, né? Se bem que tem muito de filosofia, né? Nas exatas também, né? A física tem muito. Pois eu lembro que uma questão de física que quebrou meu coração. O professor perguntou as 3 leis de Newton, né? Numa prova, e eu descrevi como aconteceu, como foi, tudo que tu imaginar, porque eu sabia tudo. E ele me chamou para um canto, professor, lá na Federal, na nossa Federal, e disse, mas, Amilcar, eu queria as equações matemáticas, me contou tudo. Eu queria as equações, mas eu vou te dar metade da prova para ti. Aí eu resolvi que não era meu caminho. Eu expliquei tudo. Tu fez uma prosa. E não é exato, faltou poesia. Prosa poética.
Exato. Eu expliquei tudo, porque eu sabia o negócio. Ele queria só as equações, as 3 equações, e sei lá o que mais que ele queria. E aí eu desisti. E não é por aí. Não é. Aí foi a filosofia que me acolheu. E a partir daí, né, direito, eu não consegui me formar, né? Devido à pandemia, faltou tempo e eu não consegui fazer os 2 últimos semestres. Mas o direito que me acolheu também, quer dizer, está me acolhendo, porque assim que der eu termino, né? Claro, lógico. E, então eu sou um semi-advogado, mas um quase. Já estava no pré-advogado. E escrever é tudo de bom, porque ajuda em todas as áreas. Claro. Petição é comigo mesmo, né? Só posso ter petição poética também, né? Adoro, né? Mas e tu agora dás aula de filosofia e sociologia, né? Isso, e continuo como psicopedagogo, né? Sim. E eu dirigi um colégio por 14 anos, um colégio católico particular, e é uma experiência, assim, ó, não só a sala de aula enquanto professor, né, que foi nosso dia, há uns dias atrás, né, mas como dirigi-los. São várias visões que a gente acaba tendo sobre a prática da sala de aula, né? Começa a ver questões legais, questões de relacionamento além do professor-aluno, tem pai, tem mãe, tem outros profissionais envolvidos, né? Então, exige de ti assim, uma visão bem ampla. Sim. E, felizmente, eu consegui dar conta, assim, ó, por um bom tempo. Aprendi. Então, desse livro que eu te dei, que é de contos, é da realidade da sala de aula ou girando em torno disso. São experiências que a gente tem que são humanas, né? Sim, tu és que nem eu, assim, né? Tu és um escritor, mas és um professor, né? De natureza, né? Eu não sei qual é a ordem de chegada. O que vem antes? Por exemplo, o que vem primeiro? Assim, quando a gente vai falar por aí, né? Palestra é muito chique, né? A gente vai dar uma conversada por aí, perguntam, mas eu te chamo de quê? Né? De senhor, não sei o quê. Não, me chama de 2 coisas, tu e professor. Eu fui fazer uma fala e o cerimonial esqueceu, para o cerimonial principal, que é quem é essa figura, chamo do quê? Mestrado, doutorado, não tinha essas informações. E aí, vamos então apresentar o professor Amilcar e tal, e ele vai falar de si, né? O que ele é. E aí eu abro dizendo, olha, eu vou resumir em uma única palavra, eu sou professor. Agora segue o baile. Então, eu me sinto professor, então como tu queres ser chamado? Professor, prof. Né? Aí eu tô em casa. Eu tenho, essa semana, vários colegas, assim, a gente conversou muito sobre a questão do professor, a valorização do professor, né? Quantas anda isso aí, né? Meu Deus, né? Eu estou quase me aposentando como professora e a gente vê cada coisa absurda acontecendo, sistema educacional falido. E a Amilcar, quando eu comecei, ele já estava falido, ele já tinha problemas seríssimos. E a gente tentava, a gente fazia reuniões, conversava sobre como que a gente vai mudar determinada coisa, né? A gente se preocupava com isso, né? Hoje é diferente. Pois é, mas agora nos últimos dias de aula presencial, a experiência do aluno te perguntar assim, professor, posso te gravar? É uma experiência assim, ó, posso te gravar? Quer dizer, ele quer levar a tua alma para casa. Sim. Mas tu não tem certeza o que ele vai fazer com a tua alma. Aquilo que no contexto fazia sentido presencial, quando a tua alma está na maquininha que vai ser ouvida em casa, muda assim, ó, completamente. Então, o ensino-aprendizagem, que mesmo aparentemente presencial em sala de aula, ele acaba sendo uma aprendizagem à distância quando ele te leva para casa. Por outro lado, isso que tu me falas, como eu e tu, que aparentemente é à distância, tu tá aqui pertinho de mim. Então, assim, essas incongruências, confluências, assim, ó, é um outro elemento que tu tem que levar agora em consideração na hora da aula. Tem uma questão toda inclusive, da escola sem partido, que fica te avaliando. Então, assim, ó, quando eu estou em sala de aula, eu fico sempre pensando que é muito próximo, mas ao mesmo tempo é muito distante quando isso pode ser levado para casa. Pode ser levado para outro aspecto a ser analisado, né? Até a questão deles gravarem até sem te pedir permissão, né? Pois é, foi uma discussão
que eu tive, se precisava de permissão, já que, em tese, é como eu e tu conversando, duas pessoas conversando, do ponto de vista jurídico, é possível gravar. Eu posso te gravar, porque é um diálogo nosso. E na sala de aula poderia? O que levou para outra discussão. Pode uma câmera institucional dentro da sala de aula, ou seja, a direção pode colocar uma câmera, então vê se o privado, a ensinagem e a aprendizagem está junto com o celular, que está junto com o externo. Então, assim, o professor hoje ele é um sujeito extremamente tenso nessa relação. São muitos elementos que ele tem que levar em consideração. Então, ensinar, como diria Paulo Freire, é um ato político, né? E perigoso. E perigoso. Né? Então, assim, esse aluno ele já vem com uma mentalidade pronta de casa algumas vezes, né? Enfim, é um ato de coragem e eu acho que poucas pessoas... Nas salas de aula, eu perguntava, quem quer ser professor? Raro. Muito raro alguém levantar a mãozinha, assim, porque é uma coisa de abnegação, é uma coisa de risco, de eterno aprendizado. Quer dizer, se tu vai dar aula, tu vai ser aluno sempre. Sim, então, assim, tu tem que gostar muito do estudo, gostar do risco e de relações humanas. Eu não estou encontrando muita gente disposta a esse risco. E eu estou tendo dificuldade, por exemplo, de incentivar o meu aluno a ser professor, porque eu sempre tive, até pouco tempo, uma palavra, sabe? Dizer, não, a gente vai mudar, se não vai mudar o mundo, a gente vai mudar o nosso entorno, né? Mas hoje está difícil eu encontrar essa palavra, sabe? Para dizer para o meu aluno. Claro. Eu sou professora de estágio supervisionado, então tu vê, eu tenho que incentivá-los a ir para a sala de aula. E essa coisa que tu estava falando de escola sem partido, meu Deus do céu, o que é isso, escola sem partido? O que é uma pessoa sem a sua ideologia, não existe isso, sem a sua identidade, sem a sua personalidade, né? Sem o seu eu, né? Tu leva para dentro da sala de aula tudo isso. Claro. Quem é essa pessoa sem partido, que não é o partido, né? Não existe isso. Até porque a escola sem partido é uma tomada de partido. Isso, partido de parte, né? É uma parte. E este teu aluno que será professor, ele tem que lidar com todas essas partes, seja parte de cada aluno, seja parte o pai que tá lá assistindo, seja ele enquanto parte. Então, assim, ele precisa, além de saber o conteúdo, ter uma qualificação humana que é muito difícil, tanto para a instituição de ensino superior passar para ele, quanto ele já ter condições psicológicas de suportar o diferente. E ele vai ter que ser uma pessoa que ele vai ter que ser aberto. A ideologia dele vai ter que ser uma ideologia de abertura. Sim. Porque ele vai ter que estar o tempo todo aprendendo, ou seja, o que eu sei hoje, eu vou ter que saber que vai ter que mudar. A minha concepção que eu tenho hoje do certo e do errado, do moral, do ético, vai ter que mudar, e eu vou ter que ter abertura para o outro. Claro. Então, assim, percebe a complexidade Sim. que é da aula, assim, é a exigência máxima de tudo que um ser humano pode ser, independente da área que tu vai dar aula. E se for humanas, então... lidar com a diversidade, né? A gente lida o tempo inteiro com a diversidade, né? E aprender a entender isso, porque tu tem que aprender, né? Tu tem que aprender. Eu falo sempre para eles, eu não permito na minha sala de aula, por exemplo, piadinhas homofóbicas. De jeito nenhum, não permito. E eu já falo isso no primeiro dia de aula. Eu trabalho muito preconceito linguístico. Então, não tem piadinha nem sobre gay, nem sobre gordo, nem sobre falar errado. Falar errado para a linguística não existe falar errado para a gente. Né? Imagina. Existe fala adequada e inadequada, né? Então eu corto já do início, né? Então eu digo assim para eles: como é que vocês vão lidar com um aluno que chega falando nós fumo, nós vortemos? Como é que vocês vão lidar com esse aluno? Vocês vão dizer para ele que ele tem que sair da sala porque ele não está falando certo? Né? Então, claro. Já começa daí, sabe? É um aprendizado constante, como tu diz, né? Imagina um aluno que ele é preconceituoso. Ele tem essa piada homofóbica, enfim,
nós temos que pensar, inclusive, que culpa ele tem disso, a depender da idade, sim, da sim, onde ele sim. vem, do contexto. Sim, Então, mas mesmo... se ele vai, os meus alunos que vão para a sala de aula, eles têm que acabar sim, ali, sim. tem que Claro. acabar ali. Então, esse teu aluno de curso superior vai ter que compreender que o aluninho dele, ou o alunão, não sei que idade vai ter, né? Sim. Ele assim como tem a linguagem que é ou não adequada, tem a piada que é ou não adequada para um determinado período de tempo. Sim, isso, porque ele vai se socializar ali. Então, olha a dificuldade do professor. Um professor negro ou homossexual tendo que suportar uma piada racista ou contra o homossexual, e vai ter que dar um tempo de compreensão, porque ele vai ter que aprender química, física, matemática e a não ser preconceituoso. Sim. Olha que coisa complexa, assim, ó. E quando tu lida com o professor não é muito diferente do aluno, neste sentido. Tem muita coisa de aprendizagem que ele vai ter que ter. Inclusive, eu tive a experiência de dar aula numa escola conteudista, voltada para os vestibulares e concursos, cujo a propaganda dela era sucesso nesse tipo de vida, concurso e vestibulares. E eu dirigia uma escola católica completamente ao inverso. E eu tinha que lidar com essas duas circunstâncias e pegar um professor de uma escola objetiva conteudista e ensiná-lo a compreender que na outra escola que eu dirigia não era a mesma coisa, que ele precisava se dar um tempo para ser mais filosófico, mais moral, mais ético, que nome eu vou dar, e que o mundo não era só a perspectiva de X. Sim. Então, inclusive o professor de redação era muito mais do que entrar no enquadramento para poder, no concurso, passar aquela redação. Nós pedimos que tivesse mais um conteúdo mais denso, mais filosófico, mesmo lá na redação. Então, assim, foi preciso dar um tempo. Então, mesmo o aluno, o adulto, passa por esse tempo de aprendizagem. Eu tenho um filho gay. Eu tive que ter o meu tempo de aprendizagem. Sim. Como isso funciona? Depois eu tive que ter o meu tempo de aprendizagem para aprender como o mundo se relaciona com o meu filho, como os colegas dele se relacionaram. O primeiro namorado foi outro tempo de aprendizagem. Isso tudo se reflete na minha poesia, no meu conto, na minha crônica. E aí eu tive que aprender a aprender, porque eu podia ter me recusado a aprender. Eu não quero saber dessas coisas. Meu filho vai ser hétero. Ou o negro vai continuar sendo negro para mim. Eu me recuso a aprender. Não, eu tive que aprender a aprender. Então, minha vida foi uma novidade em cima da outra. Com esse momento de pandemia, o desemprego formal, eu tive que aprender a aprender de novo. Como é uma vida agora que não tem um emprego formal, mas eu tenho a tecnologia, eu tenho um aluno particular, eu tenho outras coisas, mas o tempo mudou, o meu tempo relógio mudou também. E eu tive que aprender com isso. Inclusive, eu estou fazendo um vídeo que está terminando agora, que eu estou falando sobre o ócio grego. Quer dizer, o tempo de não trabalho, mas que tu trabalha a mente, o espírito, o conhecimento. Porque agora eu tenho mais tempo, né? Mas eu tive que aprender, porque não é fácil tu estar numa rotina e, de repente, tu troca. Tu passa a ser aquele sujeito que está dentro da estatística. Tu é o desempregado. Tenho um filho gay. Ah, tu é pai de um gay. Agora tu é um desempregado. Tem todo... Então, assim, eu preciso aprender a conviver com isso. Mas eu me sinto, de certa forma, feliz porque eu não consegui ser um único Amilcar a vida inteira. Não foi possível. Graças a Deus, né? Que deixou de ser. Eu fui um cara da física que deixou de ser. Eu fui um cara empregado que deixou de ser. Eu fui um cara só de relacionamentos héteros, tive que deixar de ser por causa de um filho que me orgulha muito. Que te ensinou um monte de coisas, né? Então, assim, eu sou um cara que aprendo. Então, assim... Tu não seria filósofo se não fosse isso, né? Pois é. Então, eu acho que se eu não tivesse estudado filosofia, eu acho que eu me tornaria pelas exigências da vida. Que nada assim, foi estável assim, ó, na minha vida. E foi bom. Que lindo esse percurso, né? Eu acho que de alguma forma todo mundo passa por isso, né? A vida de ninguém é linear, né? Claro, não existe isso, né? Então, o bom é a gente realmente aproveitar esses aprendizados, né? Porque é um aprendizado, né? E agora, o escrito ajuda muito a gente, escrever. Sim. Porque eu sou um sujeito de poucos amigos, assim, que estão aqui comigo
de eu ficar conversando com eles. Então, o papel é uma coisa muito boa, é teclar, né? Então, eu converso contigo virtual, daqui a pouco eu estou escrevendo, estou fazendo um vídeo, e depois eu assisto o vídeo, é como se eu conversasse comigo mesmo. Então, a quem não tem o hábito da escrita, eu diria assim, ó, escreva. Tu vai precisar de menos psicólogo, né? Porque tu escreve, tu coloca para fora, né? E lê também, né? Lê também. Lê, tu te organiza psicologicamente para ler. E tu te organiza psicologicamente para escrever. Então, assim, ó, de alguma forma, tu te organiza. Sem falar que o livro te dá outras vivências. Tu vê o teu igual ou o teu diferente no livro escrito. Sim. Então, assim, ó, é uma aprendizagem E as fantástica. várias perspectivas da vida, né? Eu moro em Itajaí, né? Não sei se eu te falei, né? Eu faço parte aqui da Setorial de Literatura e a gente está trabalhando agora num festival de literatura que vai acontecer agora no final do mês. E a gente está trazendo para abrir o festival a Mara Moira, não sei se já ouviste falar. Só de ouvir. Então, a Mara Moira é a primeira transexual brasileira a ter um doutorado. Ela tem um doutorado em linguística e ela é escritora e ela escreve sobre ser trans, sobre como que ela chegou a tal lugar, sobre a língua que foi desenvolvida na comunidade trans. Tu vê, é uma abertura, é um mundo novo que a gente não conhece. Claro. É um mundo novo e cheio de riquezas que a gente não conhece. Então, cada livro, cada autor é um mundo diferente. A importância da leitura está muito nisso. Quer dizer, eu sou tão assim, né, por causa de homossexualidade, a transexualidade, seja lá. Mas eu tenho que me abrir para isso, né? Para poder conhecer. Não precisa ter um medo de ler o que ela escreve. Ela escreve, acho que o primeiro livro dela foi Se Eu Fosse Puta, o nome do livro. É um livro forte, mas eu tenho que me abrir a essas novidades, que nem é uma novidade, né? Essas diferenças. Eu tenho que me abrir a essas diferenças, né? Para eu poder saber discutir, conversar, para eu conhecer o mundo que me cerca, né? Esse aí é o mundo que me cerca. O que eu vou fazer? Eu vou ignorar esse mundo? Eu não posso ignorar esse mundo. Esse é o meu mundo. É o meu mundo. Ele está aqui na minha volta. Claro. Tu serás a primeira a ler novamente este livro que eu te mandei há pouco. Né? Sim, eu comecei a ler já. Tu serás a primeira. Olha a responsabilidade. Tu será a primeira. Né? Se bem que eu mandei ele para um concurso literário. Então, tu vai ser a segunda. Pronto. Né? E tem uma situação que eu conto que tem a ver com essa nossa conversa. É a situação do personagem, ele se apaixona por alguém no Face, só que não tem nem foto da pessoa e ela não diz se é homem ou se é mulher. E ele se apaixona igual, só que ele é hétero. E aí ele diz, rara-se o mundo. Essa é uma situação. Sim. Outra situação, então, virtual. Outra situação, ele acha que viu o espírito de uma moça. Ele acha que viu. E então, no Face, ele viu uma mente sem corpo, no Face. E quando ele acha que viu um espírito, de novo, uma mente sem corpo. Anda a história, ele mantém relações sexuais com uma moça que ela está tetraplégica, paraplégica. Está. Depois se cura. De novo, uma mente, porque o corpo não funciona, uma mente sem corpo. Então, esse livro acaba puxando a situação assim, vamos nos preocupar não com a aparência, mas com a essência. Sim. E as tecnologias nos ajudam, o virtual nos ajuda. Eu estou conversando contigo, eu não tenho contato físico, é a tua alma que está aqui comigo. Claro. E o livro aponta para isso, né? Almas que se comunicam, são almas que aprendem a conviver umas com as outras. O invólucro físico, isso que a gente vê aqui, isso, vou dizer assim, o fenótipo faz parte. Né? A gente não pode ignorar o fenótipo, pela saúde, etc. Mas tem algo dentro. E olha que eu não sou um sujeito religioso, né? Mas eu sei que existe essa coisa dentro da gente e que é isso que a gente se apaixona. Né? A própria linguagem, a linguagem fala desta mente. Não só porque é adequada ou inadequada, mas porque é bela, ou a linguagem, abre aspas, é feia ou é agressiva. Então, assim, na verdade, este som físico que a gente ouve fala de algo imaterial, que é o que diz de mim, né? Claro. Então, está na hora
a gente ouvir a trans, a gente ouvir, sei lá, o povo indígena, os povos indígenas, para ver essas mentes que estão por aí. E eu insisto que a tecnologia está apontando para as questões espirituais, porque os corpos estão aqui. Eu sei que acontece na Rússia, mas como que eu sei? E como que o babaca odeia o venezuelano porque diz que ele é dessa e daquela cultura, se ele nunca viu? Então, assim, são espíritos, são mentes, é uma comunicação. E os corpos parados. Exato. Então, boa essa então por que tem gente que ainda valoriza o corpo? Claro, saudável, bonito, bacana, mas cuidado, fenótipo. Né? O que é isso? Não é só isso, né? Claro. E outra coisa interessante é que o escritor, ele expressa tudo isso, né? Uhum. O escritor, ele entra nesses mundos todos, né? Isso é legal do escritor, né? É da arte, enfim, né? Da arte. Claro. Mas a gente fala de escritor porque escrevemos, afinal, né? Claro, claro. E a gente, ao escrever, eu me vejo, quando eu escrevo, no seguinte sentido, uma espécie de metafísica. Quando eu vejo as histórias que eu escrevo, eu vejo como eu sou, como eu vejo o mundo, ou os meus, não sei, o trauma é muito forte, as minhas fixações até agora, porque as histórias são recorrentes. Então, quando eu li o teu livro, eu procurei enxergar o que é recorrente. Parece que eu quero ver o autor ali. Eu olho a história, mas eu quero ver o autor. O autor, ele se fala. Então, o leitor vai ter contato com o autor se diz. E aí todos os preconceitos, as bondades e as maldades do ser humano acabam aparecendo transcritos ali. Não só na letra, quanto na fisionomia, quando tu está falando. Eu te vendo aqui o sorriso, né? O ambiente que tu está descrevendo para mim sem querer, né? O que tu é, como tu é. Então, assim, essas coisas de racismo, essas coisas todas, para mim, é de uma babaquice, porque é tudo fenótipo. Por que eu sou racista? Tem fenótipo, né? Por que eu acho fulana bonita e beltrana? Fenótipo, de novo, né? Então, assim, eu acho muito, muito pouco. É como ler o livro, isso é comum, né? Pela capa. É uma pena, né? Que bom esse papo, hein, Amilcar? Quantos anos a gente ficou sem se conversar assim, né? Podia ter conversado antes, né? Chove a cor cinza, a chuva respinga nuanças de cinza. Chove pingos frios e escorrem calafrios como em gélidos rios. Os morros acinzentados, caminhos frios e molhados, casas com vidros embaçados. Chuva que escorre, tanta gente que corre, tanta gente que foge. Então, fujo para dentro de ti. É tão quentinho aqui que da chuva parti. Mas aquela situação do gênero neutro, né? Eu acho assim, ó, já houve, não sei se tu lembras, Amilcar, que já houve, lembra do Aldo Rebelo, que quis fazer uma lei proibindo o estrangeirismo, era na época. Uma lei, queria imputar multas. A língua é dinâmica, a língua é dinâmica. A língua, não adianta tu dizer, não fala dessa forma ou fala dessa forma, sabe? É que nem a que a gente estava falando ali do preconceito linguístico, né? As pessoas criaram o gênero neutro e um pouco antes criaram o gênero toda também. Era dizer, lembra que antigamente era só todos, né? Todos. Ninguém dizia todos e todas. Aí passaram a dizer todos e todas. Foi difícil para muita gente se adaptar com aquilo. Para quê? Porque se todos é todo mundo. Tá... Não, mas agora há necessidade de ter um gênero que mostre que realmente é todo mundo. Claro. A gente causa estranhamento, mas a gente não tem domínio sobre isso. Claro. Inclusive, eu achei um meio termo, porque eu fiquei pensando assim, como o tanto que eu me afasto da língua regrada, né, do vocábulo, do dicionário, se eu inventar um todes e todas, um todes, né? Aí eu pensei, mas a língua portuguesa é tão rica que não é preciso chegar ao ponto de inventar expressões. Então, em vez de homem, eu uso humanidade,
ou todos e todas, meninos e meninas, homens e mulheres, e evito, evidentemente, o masculino sobre o feminino. Então, nos meus escritos, eles são todos, tentam ser respeitadores, mas eu não invento muito. Até pela própria grafia, e eu fico pensando como é que eu vou grafar, eu que vivo do escrito, como é que eu vou ficar o tempo todo crescendo e inventando? Então, eu digo, não, é esse meio termo, respeito com aquilo que, usando a linguagem com aquilo que eu tenho. E aí, aparentemente, está dando certo, assim, ó. Os contos, as crônicas, as poesias, enfim, eu tento ter esse cuidado. Mas o gênero neutro eu ainda não consegui. Me soa Eu muito também não, estranho. eu não, mas eu lembro que eu me lembro do todos e todas, quando a gente começou a É usar. que eu uso. Todos e todas, Mas meninos e na época meninas. também causou um estranhamento, sabe? Eu Mas acho que não brigo também com quem usa a preponderância masculina. Não é, brigo porque é permitido. na verdade, Eu, assim, ó, eu acho, Amilcar, que a gente precisa mudar as nossas ações, sabe? Conheço pessoas que dizem todes, mas que não fazem isso na prática, sabe? Então, quando a prática realmente mudar, aí vai automaticamente, tanto faz a grafia que vai ser usada, sabe? Mas agora eu acho que é uma necessidade de mostrar isso, né? Agora há uma necessidade, até porque a gente está sendo achatado, acho, em todos os gêneros, né? Não, e se a gente não se cuida, a gente vai ser enxotado mesmo, né? Eu escrevi um artigo que teve um retorno que não foi bom, mas eu me arrisco. Eu falava da hipocrisia. Só que o meu argumento foi meio pesado. Eu argumentei o seguinte, que Quero ler. o que importa é o que tu faz. Porque aquilo que tu faz é exemplo. E aí a minha hipótese foi o seguinte, olha, é aí que pegou fogo. O hipócrita, que ele fala, vamos dizer, do amor ao próximo, mas ele é hipócrita, ele não faz. Só que os alunos dele, ele é professor, estou imaginando, sempre ouviram amor ao próximo e aprenderam amor ao próximo, vamos dizer, e se tornaram pessoas amorosas com o próximo. Isso foi hipocrisia ou não? Se o que dá exemplo é o fato, é aquilo que tu faz e a pessoa vê, e os alunos só viram e só sentiram o amor ao próximo, exploda esse mundo. 30 alunos, no mínimo 40 alunos, ele levou para um caminho interessante. E aí, é claro que eu apanhei, mas faz parte. O filósofo apanha sempre, faz parte, né? Mas eu fui ao radicalismo do exemplo. Entendi. Se tu exemplifica tanto em tal sentido, seja para o bem, mesmo que tu não acredite naquilo. Mas se o político, aquele pior político, mas ele faz emendas e ajuda o teu Estado para ganhar voto, mas ele ajudou o Estado. Aquele político que resolveu o problema da saúde no país e foi reeleito 300 vezes, mas ele resolveu o problema de saúde no país. Mas quem foi esse cara, Amilcar? Não conheço ainda, mas há de nascer, né? Então, assim, às vezes, quando eu estou em aula, porque na filosofia a gente trabalha muito a ética, né? Óbvio. E eu queria me perguntar se eu fazia aquilo que eu estava ensinando. E eu pensava, o importante é falar disso. Se eu vou falar do bem, se eu vou ser kantiano, estou dando uma aula, eu vou ser kantiano durante a aula de Kant. E agora, se eu sou do lado de fora, olha, eu pensei que era comigo, se eu sou do lado de fora, o que eu vou fazer? Eu vou ser, porque eu sinto que é bom dizer isso. Ser kantiano me parece uma coisa boa. Né? Seja um exemplo, Sartre que dizia, seja um exemplo para toda a humanidade. Este é a regra para Sartre. Né? Haja como se tu fosses exemplo, ponto. Ele não diz, haja de acordo com os teus princípios. Ele diz, não, como se tu fosse exemplo. Então, o hipócrita que imagina que está todo mundo olhando para ele e ele tem que ser exemplo, ele vai ser exemplo, ponto. É que eu acho que a gente sabe o que é bom, a gente só não consegue manter isso o tempo inteiro, né? A gente não consegue. Vamos voltando lá para os preconceitos, né? Eu acho que a gente não é santo, a gente olha
e não gosta de determinadas coisas. E quando a gente está sendo preconceituoso, a gente tem que perceber que está sendo preconceituoso e tentar mudar, porque ser preconceituoso é do ser humano. Claro. Ter inveja é do ser humano, ciúme é do ser humano. Claro. E tu usou uma palavra fantástica, ter consciência. Ter consciência é se sensibilizar contigo mesmo. Sim. E ser empático com o outro. Se tu não se sensibiliza contigo mesmo, tu vai fazer a mesma coisa sempre. E às vezes a gente se perdoa no sentido negativo. Eu fui racista hoje. Faz parte, eu sou humano. Não, a sensibilidade vai apontar para ti. Quem não tem sensibilidade vai repetir. Por que nós temos esses problemas políticos e a escola sem partido que nós temos? Porque as pessoas até sabem que estão erradas, mas não se sensibilizam, elas não têm essa consciência fina de se cobrar a mudança. É assim, melhor ser nazista do que deixar passar tal coisa. Melhor ser fascista. Não, nem nazista, nem fascista. Tu tem que ter sensibilidade. Tu não pode ser ruim porque tem coisa pior. Né? Então, é a consciência que vai te outra apontando. coisa, Amilcar, a gente que escreve, né? De repente, tu escreve uma coisa lá, mas como foi que eu escrevi isso? Não, eu tô sendo homofóbica, ou eu tô sendo racista, machista, sei lá. Eu não vi aqui nessa palavrinha que eu escrevi. Pega coisa de 5 anos atrás. Pois é. Que tu escreveu. E já foi. E agora? Já está publicado. Monteiro Lobato, né? Mas assim, ó, aí vem o que tu diz, a gente é humano, né? A gente faz parte do contexto, aí vem sociologia que nos ajuda. Nós somos contexto. A gente pode até se achar importante, querer questionar o contexto, mas tu até questiona o contexto, mas tu continua sendo filho do contexto. Essa é a tua bendição ou maldição, né? Parte desse contexto. Tu vai lutar com ele, mas a linguagem já é contexto. Às vezes tu não tem... Antes do gênero neutro, tu não tinha como falar neutro. Não tinha teu contexto. Por isso é que essas coisas elas precisam existir. Por que existe o gênero neutro? Isso é mais importante. Usar é difícil, é complicado, até pode ser, mas por que existe esse gênero neutro? A gente precisa falar sobre isso. E isso vai te dar as condições para uma mudança futura que eu nem sei o que vai acontecer. A linguagem vai te permitir. Esse gênero neutro vai crescer para alguma coisa lá no futuro, ou para negação dele, do tipo, não precisa mais, ou ratificação dele. De repente, o dicionário vai começar a aparecer. E tem uma coisa interessante, agora tu falou do dicionário, eu me lembrei. As palavras que estão no dicionário, elas não foram criadas para estar no dicionário. As palavras foram criadas e foram para o dicionário, não o contrário. É que nem regra gramatical. A regra gramatical ela é feita, por isso que a nossa gramática brasileira tem que mudar, que já está mudando, né? Ela é baseada naquilo que as pessoas dizem, as pessoas falam, né? As regras são baseadas no que as pessoas falam. Por que a nossa escola, na língua portuguesa, por que não dá certo? Porque o professor ensina uma coisa e as pessoas falam outra coisa. Ninguém diz dar-te-ei. Alguém diz dar-te-ei? Quem que fala dar-te-ei? Ninguém fala. Mas lá a regra a regra da época do Machado de Assis ainda diz isso, que tem que dizer dar-te-ei, não me dá tal coisa. Eu sou fascinado por palavras. Sou fascinado por palavras. Esse aqui é o meu amiguinho. Amo, adoro. Eu gosto de dizer que todo sujeito que fala, que se expressa, é um cara que tem esperança. O que significa? Quando eu estou falando contigo, eu tenho a esperança que tu aproximadamente vai entender o que eu estou te dizendo. Eu estava me falando agora há pouco. Eu fico tendo a esperança, mas não há certeza. Porque a certeza não faz parte do ser humano. Eu tenho muita esperança de que tu vai entender muito aproximadamente o que eu vou dizer, mas eu vou ter que repetir a mesma informação pelo menos 2 vezes para ver se realmente tu entendeu, e eu vou ter que ouvir para confirmar. E aí, se houve alguma diferença no que eu quero dizer, eu repito uma terceira.
É assim, o professor tem muito disso, né? Sim. Ele tem que estar atento, porque dar aula e falar é uma esperança. Porque o cidadão que está ouvindo, às vezes, nem está prestando atenção, ou a palavra guisado. O cara vai entender outra coisa, o cacetinho vai entender outra coisa. Né? Então, assim, então, nós somos sujeitos de esperança. Quem fala é um sujeito esperançoso. Né? E muitas vezes a gente não tem sequer noção que nós somos essa coisa de crer que o outro é tão humano quanto eu, pelo menos enquanto sujeito que consegue aprender, né, e entender o que a gente fala, né? Quem trabalha com a escrita, com a linguagem, com a literatura, percebe muito isso. Quando eu vou escrever um parágrafo, eu fico pensando, mas será que eu tive a competência, a capacidade de pintar uma imagem de maneira que o outro compreenda? Para que eu tenha mais esperança que o leitor vai compreender. E, às vezes, eu imagino que a palavra essa do dicionário é como tinta para o pintor, né? Para te escrever, tu tem que ter tinta. Então, tu tem que ter dicionário. Agora, se tu vai misturar as cores, ou vai usar separado, né? É contigo. Agora, se tu é um baita pintor, mas te falta tinta, não adianta ter esperança que tu vai fazer uma grande coisa, porque te falta tinta. Exato. Então, assim, o domínio da palavra do dicionário, mesmo que tu fuja da literalidade, é preciso para que tu possa ter mais esperança ainda. Porque se tu usa guisado e não funcionou, tu vai ter que, na tua cabeça, ter o conceito de guisado e trocar por outras tintas. Mantenha-se o conceito, troca-se as tintas. E aí tu fica atento. Aí o olhar do outro diz... Pum, entendi! Né? Ou aquele olhar continua de peixe morto, assim, não entendi nada. Né? Me diz aí, diz para nós as tuas redes sociais. Eu uso muito o Face. Dizem que está caindo de moda, mas eu uso o Face. Eu basicamente sou Face. Tem um canal no YouTube que é só colocar meu nome. Mas se tu quer saber tudo de mim, juntar tudo, tu pega o principal blog, que é Prof. Amilcar Bernardi, tudo junto, profamilcarbernardi.blogspot.com. Ali eu ponho os artigos, aí só o blog aceita artigo, YouTube não, né? Mas eu pego os vídeos do YouTube, passo para o blog e os artigos eu coloco ali, também no blog. Então, se tu entrar no blog, tu vê tudo. E o Face, pode botar meu nome ali, Amilcar Bernardi, ali que me acha no Face. Mas quer ver como é que funciona a minha cabeça, é o blog, esse blog. Tem o de poesia que eu te mandei, mas ele é menos conhecido, que é o poemerias.blogspot.com. E tem o de foto para entrever.blogspot.com. Esses três, Amilcar, acabou comigo. Muito obrigada mesmo. Foi um papo super gostoso. Ficamos ali entre ser professor, ser escritor, ser um monte de coisa que a gente é na vida, né? Mas muito legal, muito bom te conhecer, não pessoalmente, né? Mas ainda vamos tomar um chimarrão juntos, né? Vamos tomar um chimarrão. Tá bom? Muito obrigada, querido. Um abraço para ti. Um abraço. Tá bom, tchau, tchau. Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.